Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu vou fazer uma resenha barra comentário barra convite para a leitura desse livro aqui, que é Liberdade ou Igualdade, o Dilema da Era Moderna, do autor com um nome dificílimo chamado Erich von Kuehnelt-Leddihn. E esse livro foi lançado recentemente, faz pouco tempo. Ele foi lançado pela Vida Editorial aqui no Brasil, mas é um livro antigo. O Erich é um autor já importante, né, um importante comentarista, analista político do século XX, e alguém que, para os padrões acadêmicos atuais, eu diria, ele foge totalmente da curva. E isso é algo que já fica evidente de cara na obra. Então veja, eu não vou me preocupar neste vídeo em esmiuçar cada detalhe do livro, porque eu não quero entregar tudo que há nele nesse vídeo. Realmente é um convite para que vocês entrem em contato com essa obra, porque acho que nunca teve um momento tão oportuno para uma leitura dessa como agora. Então, vamos partir do princípio do livro. Ele deixa muito bem definido a sua posição enquanto católico, né? Ele já diz logo no começo a minha visão de mundo neste ensaio, e diz ele que a obra é um ensaio, um grande ensaio. Ele diz que, obviamente, que essa posição como católico vai estar ali presente o tempo inteiro na sua visão de mundo. A sua cosmovisão é definida por esse fator. E antes de partir para o conteúdo do livro em si, a gente poderia perder um tempo no seu título. Igualdade ou liberdade? O dilema da era moderna. Então, muitas pessoas podem tomar estes dois conceitos importantes, como coisas parecidas, muitas vezes iguais, se elas não pararem para processar essa informação. Então, liberdade e igualdade, né? Você tem esses dois termos. E no meio ele coloca um ou. E esse ou não é jogado aqui de forma vazia. A visão do Erich, analisando a política do século XX e o desenvolvimento dela, na verdade ele não analisa só o século XX. Ele analisa basicamente o desenvolvimento da democracia. Mas ele vai acabar terminando no século XX. Mas então ele coloca esse ou aqui, no liberdade ou igualdade, porque dentro dos moldes da democracia, a democracia que vai se perpetuar nos sistemas políticos do mundo inteiro no século XX, realmente isso acaba se tornando um dilema para esses sistemas. Porque ou você tem a liberdade de um lado, ou a democracia do outro. E apesar de, erroneamente, as pessoas terem a democracia como algo que intrinsecamente ligado com a liberdade, não é o que acontece. Você tem a igualdade. Isso acontece. Mas a igualdade por si só, como iremos ver na obra, não é algo positivo. Porque a igualdade pode existir em diversos níveis, né? Você tem a igualdade em um nível bom, a igualdade de todo mundo estar igualmente ruim, a igualdade de todo mundo não ter direito algum. Então é aquela velha frase do Orwell na Revolução dos Bichos, né? Que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Então esse é o grande problema. Mas então, partindo para a obra em si, a gente tem no começo do livro, o Erich nos apresenta uma série de profetas, neste caso ele chama, né, ele é apelido de profetas, que são vários autores, comentaristas políticos, Tocqueville, Danoso Cortés, uma série mesmo de pessoas. Inclusive ele analisa, por exemplo, o pensamento de Dostoiévski, do ponto de vista literário, mas que faz uma crítica aos modelos democráticos, e ele coloca esses profetas fazendo uma série de comentários, não necessariamente criticando a democracia, mas algumas pessoas que observaram em seu desenvolvimento inicial, em regimes modernos, um perigo que estava adormecido ali, né? Algo que eles viam que, de alguma forma, aquilo poderia dar errado. Um exemplo que eu dou aqui logo de cara, por exemplo, é o comentário que Tocqueville vai fazer, né? Ele vai analisar a América, inclusive ele tem o seu livro, Democracia na América, e ele nos diz, né? O Tocqueville diz que na América ele encontrou um terreno bom para a pesquisa, por assim dizer, pelo fato de que lá acabara de nascer a República, tinha acabado de acontecer a Revolução, então era um país novo, e por ser um país novo, o seu quadro de referências, que é um conceito que eu vou retomar posteriormente nesse vídeo, era raso. Então era um país que estava engatinhando ainda, e ali ele teve a oportunidade de analisar a democracia nascendo puramente, por assim dizer. E encontrava uma série de problemas, inclusive Hamilton vai fazer comentários, um dos pais fundadores dos Estados Unidos vai fazer comentários assim, então por isso ele coloca tantos profetas. Eles enxergam que a concentração de poder que ia acontecendo com o desenvolvimento da democracia, então isso antes do século XX, era algo perigoso. Ali dormia um perigo.
Porque sim, é claro, você tinha o envolvimento de toda a população, supostamente nas tomadas de decisão, mas isso não necessariamente configura uma liberdade plena. E aqui que começa a entrar a crítica que ele vai fazer na democracia. A liberdade, ela não vai andar junto com a democracia o tempo inteiro. E nós, do século XXI, mais do que qualquer outra população do passado, sabemos isso, experimentamos isso. Sabemos que a liberdade plena do indivíduo, que é a crítica que o Eric vai fazer, né, você não consegue encontrar mais ela, identificar ela plenamente em modelos democráticos. Você encontra essa igualdade estabelecida artificialmente, isso é, uma igualdade que é imposta sobre a sociedade de maneira arbitrária, né, ela vem de cima. E veja, vir de cima não necessariamente significa algo ruim, porque iremos entrar numa parte do livro onde ele analisa, por exemplo, a monarquia e a democracia. Então você tem a figura de autoridade, mas isso é uma questão isolada. Mas essa igualdade artificial, que é algo que, por exemplo, Hannah Arendt vai criticar no seu livro Origens do Totalitarismo, né? Eu já fiz, acho que uma live no canal sobre isso, vocês encontram. Essa igualdade, ela é perigosa. Quando você tenta enfiar uma igualdade ou uma liberdade artificial goela abaixo na população, os resultados nunca são bons. A gente tem um exemplo claro com isso quando analisamos, por exemplo, o desenvolvimento histórico pós-Revolução Francesa. Inclusive, o Eric vai tomar a Revolução Francesa como um ponto de referência para analisar justamente, né, essa ânsia por democracia ou por república descabida que acaba assassinando a liberdade do indivíduo. Então, por exemplo, se formos analisar o que Edmund Burke critica da Revolução Francesa, ele logo percebe que eles jogam todas as referências embora, né, eles jogam fora tudo que tinha de base e começam a construir o seu próprio processo eleitoral, um processo que deveria ser estender o poder ao povo, mas a gente vê, né, com os sistemas de cantões que vai acontecendo, você vai dividindo cada vez mais e o cidadão fica cada vez mais distante das tomadas de decisão e essas tomadas de decisão começam a impactar a sua liberdade enquanto indivíduo e ele vai se sentindo cada vez mais isolado. É o que vai acontecendo com ele. Então, tem uma frase no livro que ele cita, não é do Eric, mas ele cita, né, que é por amor à liberdade que eu sou contra a democracia. Podemos dizer que essa é uma das premissas centrais do livro. Todas as críticas que ele faz aos modelos democráticos é justamente por ele enxergar um ataque ferrenho à liberdade. E ele é alguém que no começo do livro deixa muito bem claro que tem a liberdade como algo supremo. Era o que deveria estar acima de todos os governos, né? Pelo menos os democráticos, que prezam por essa liberdade que, na verdade, a gente acaba não encontrando, muitas vezes, isso é o que deveria existir. E quando ele vai fazer uma crítica à democracia, ele começa, então, a analisar vários pontos. E daí eu retorno para aquilo que eu disse. Ele diz que uma das coisas que faltam nesses regimes democráticos que iam nascendo, né, ali para o século XIX, XX, era um quadro de referências. E o que ele quer dizer com isso? Quando você tinha um regime monárquico, absolutista, e daí temos chuvas de críticas sobre isso, quando ocorria uma revolução, e a Revolução Francesa é o melhor exemplo que podemos ter disso, o quadro de referências era jogado fora. O que esse quadro de referências quer dizer? Bom, os países da Europa, como sabemos, são muito antigos. A sua tradição política, cultural, religiosa também é extremamente antiga. Logo, eles têm ali, né, como estrutura, como parte da estrutura fundamental da cultura do país, uma série de elementos que constituem a nação. E quando você tem uma revolução que simplesmente pega isso e joga fora, aí você tem um problema. Porque, beleza, na cabeça dos revolucionários eles vão construir algo novo, mas aí que mora o problema. O que é construir esse algo novo? Se vocês decidiram simplesmente jogar absolutamente tudo que tinha, até de bom talvez, fora. Isso é uma crítica que Burke vai fazer também no seu livro, quando ele, contemporâneo da Revolução, enxergava que eles estavam simplesmente jogando fora tudo que tinha de bom, de ruim, enfim, não tinha critério. E quando se perde esse quadro de referências e esse impacto se estende para a população, quer dizer, a população fica sem referências também, aí você começa a criar um cenário perigoso, mas propício para desembocar posteriormente em um totalitarismo. E na Revolução Francesa, como sabemos, após o processo revolucionário, temos o terror, e depois disso vem Napoleão, uma figura que vai concentrar o poder absolutamente na sua mão, de forma à lá totalitária. Então a análise que ele faz é precisa. Mas veja, Eric não é inovador quando ele analisa isso. Se formos analisar a República de Platão, já vemos essa mesma crítica. Inclusive, ele usa como referência em várias vezes do livro a crítica que Platão fazia.
no fim, o regime democrático, e ainda que o regime democrático que Platão dizia era completamente diferente dos regimes que temos agora. Isso está muito bem claro no livro. Mas, no fim, acaba concentrando o poder na mão de um indivíduo, e esse indivíduo acaba controlando absolutamente tudo. E aí a gente entra na questão da população. Né? Eu acho que é na contracapa da obra, se eu não me engano. Não me lembro. Eu acho que foi quando eles estavam divulgando o livro. Lá tinha uma frase, e essa frase é do Eric, que é: basta 51% da população para que todo o resto do país seja subjugado. E bom, sabemos que isso é uma realidade absoluta no sistema democrático. E sim, eles vão dizer que isso faz parte da democracia. Alguém tem de perder. Porque se estamos votando, né, um lado ganha, um lado perde. Mas o problema é que, por exemplo, se 51% da população eleger um líder e o resto terá de obedecer ao que virá de cima, esse líder, ele tem nas suas mãos uma concentração de poder absurda. E algo que o Eric diz que raramente paramos para pensar é que esses sistemas democráticos republicanos que tanto criticam os regimes mais antigos monárquicos, parlamentares, eles criticam o quê? A quantidade de poder que os reis absolutistas concentravam em suas mãos. Só que se pegarmos qualquer líder democrático atual e observarmos a quantidade de poder que este líder democrático concentra em suas mãos, a capacidade de influenciar a vida das pessoas nos mais mínimos detalhes, nenhum rei absolutista do passado sonhava com um controle deste tamanho. Então, é algo interessante de se colocar na balança para pensar, opa, como é que chegamos aqui? Porque a crítica era a concentração de poder, né? Não gostamos de monarquia, beleza. Estamos criticando essa concentração de poder, mas acabamos no mesmo lugar. Trocamos 6 por meia dúzia e agora tá ficando pior ainda. Porque aí você tem uma série de políticas que vão cercando o cidadão cada vez mais. É a crítica que ele vai fazer. E a liberdade nisso tudo, porque ele retorna aos conceitos de liberdade e igualdade o tempo inteiro. Você vai perdendo a liberdade. Então, acima de qualquer crítica que ele faz no livro, ele preza pela liberdade. E ele enxerga, então, nisso, a perda dela. E o livro, ele segue vários caminhos interessantes, né? Ele é um autor católico, como eu disse. Ele vai, por exemplo, analisar a influência do luteranismo, consequentemente, o impacto cultural que ele vai ter na Alemanha, na formação da Alemanha, e o pensamento que vai surgir após a Reforma Protestante não é algo que foi analisado só por ele. Temos outros trabalhos que vão analisar, por exemplo, a influência do protestantismo no capitalismo. Então ele vai analisar a influência desse pensamento, e essa é uma crítica bem extensa que ele faz, bem volumosa. Quem tem interesse em estudar isso é algo interessante para o livro, do livro. E ele mostra que quando o protestantismo faz essa crítica à autoridade papal e à hierarquia da igreja, e retira tudo isso, esses elementos, ele abre um preceito, né? Ele abre espaço para um desenvolvimento muito perigoso. E acho que até o Jung, se eu não me engano, fazia essa crítica. Porque sim, na igreja você tem uma hierarquia de poder que pode acabar abusando do poder, né? Porque você vai ter uma figura que vai concentrar muita coisa. E no protestantismo é pior ainda, porque você retira toda essa autoridade e abre a possibilidade para que cada um faça uma interpretação livre de qualquer coisa, e isso é perigoso. E as consequências que isso vai gerando, né, culturalmente, e ele vai analisar isso para o protestantismo, vai afetar diversos campos, os campos éticos, os campos políticos, porque Lutero, por exemplo, era alguém que dizia que devíamos se submeter às autoridades, né, aos líderes, por mais que fossem líderes terríveis. Isso era uma espécie de penitência, porque Lutero via no ser humano algo terrível, pela mancha do pecado. E, inclusive, algo interessante que o Eric analisa no livro, ele pega, né, ele tem um capítulo só para isso, e ele pega e analisa a questão do pecado original e a influência e uma análise do pecado original e a consequência disso na criação do Estado. Né? É uma teoria interessante que eu não vou dar spoiler para vocês, mas ele faz essa associação. Qual a consequência do pecado original para a formação do Estado na civilização humana? E ele faz essa comparação. E no fim do livro, mais pro fim do livro, ele começa a entrar então na questão da monarquia. Finalmente ele chega lá. E ele faz essa comparação da monarquia. E ele faz uma análise muito interessante da figura do rei. Ou, se quisermos aumentar aqui, da figura que a monarquia tem para a civilização. E se formos analisar a estrutura de uma monarquia, o Eric diz, a gente vai encontrar ali uma figura patriarcal, né?
Você tem um símbolo quase que familiar em uma monarquia. E o rei, ele vai ter essa figura paterna. Só que, se formos analisar isso, hoje em dia as pessoas têm uma aversão terrível à figura de um rei, que é algo engraçado, né? E aí tem uma parte do livro que eu deixei separado aqui que ele diz, interessantíssima se a gente for analisar. Ele diz, né? O homem mesquinho, porque carente de hierarquias genuínas, não é capaz de imaginar a superioridade que não seja arrogante e inferioridade que não seja servil. Então você tem uma destruição simbólica absurda, onde o homem moderno ele não consegue conceber uma autoridade de um rei que seja bom. Para ele, aquilo naturalmente deve ser um abuso de poder. E quando ele enxerga alguém abaixo dele, é alguém que está lá para servi-lo. E a gente tem esse tipo de coisa sendo concentrada em líderes democráticos. E veja, ele faz um comentário interessante também, quando ele nos diz que nas sociedades modernas, e na verdade ele nem chegou a contemplar o quanto o consumismo faz parte hoje em dia. Né? Então eu estou aqui enfiando algo de nosso tempo na análise dele, o que poderia ser um anacronismo, mas quero que vocês entendam isso. Ele diz que as pessoas são capazes de sacrificar a própria liberdade em prol de bens materiais, elegendo alguém específico. E os líderes sabem disso, os líderes carismáticos. Ele vai fazer uma boa análise da personalidade desses líderes democráticos no livro. E tudo isso vai desembocando lentamente em um totalitarismo absurdo. Inclusive, no último capítulo do livro, ele vai analisar a ascensão de Hitler, de seu nacionalsocialismo. Né? E aí ele faz uma demonstração muito interessante com dados, né, de regiões da Alemanha onde os votos de Hitler foram crescendo. Ele faz uma análise interessante de como Hitler, enquanto líder carismático, conseguiu, né, passar as suas mãos em volta de todo um povo. E isso volta para tudo aquilo que ele vai desenvolvendo ao longo de todo o livro. Então, como eu disse, este vídeo era um convite para a leitura do livro. E, novamente, é um livro fundamental para aqueles que gostam de leituras políticas para entender o século XX, né? Aliás, 20 e 21, onde ele faz a sua análise. Então, fica o convite da leitura. Para aqueles que seguem o canal faz tempo aqui, o canal é parceiro da Vídeo Editorial, então eu vou deixar o link aqui embaixo com o cupom do canal. Para aqueles que tiverem interesse na leitura, daí você usa o nosso cupom e ganha desconto. E se tiverem dúvidas da leitura, se fizer a leitura e tiver dúvidas, segue a gente lá no Instagram, né? E me manda suas dúvidas, a gente vai conversar. Eu posso falar mais sobre ele lá no Instagram. E espero que tenham sentido interesse nisso e extraído coisas importantes, porque apesar de eu só fazer comentários rasos aqui, esse livro tem tantas pedradas pedagógicas, como eu gosto de dizer, que você acaba aprendendo de tabela. Então, fica o convite, espero que tenham gostado do vídeo. Se não conhece o canal, se inscreva, deixa o seu like e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!